Esse hino tão lindo traz à nossa memória o que Jesus fez por nós, sua obra, seu amor e, particularmente, a mim e a Soraya, traz à nossa memória o nosso tempo de adolescência, quando cantávamos essa música no coro de adolescentes da nossa igreja lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado, irmão Apolônio. Da próxima vez, quem sabe, a gente canta com vocês. Tá bom para matar a saudade da música tão linda, tão preciosa. Mateus 27, verso 22. Estamos juntos nesse texto da Palavra de Deus. Mateus 27, verso 22. Temos aqui o julgamento de Jesus, momento em que Jesus está sendo condenado à morte, no meu lugar, no seu lugar. Pilatos, então, faz uma pergunta ao povo de Israel: que farei, então, com Jesus chamado Cristo? Responderam: que seja crucificado. Essa pergunta de Pilatos ecoa nos meus ouvidos, nos seus ouvidos, nos nossos ouvidos hoje. O que faremos de Jesus? O que faremos com Jesus? Essa pergunta nos reporta a uma decisão. A vida é feita de decisões, a vida é feita de escolhas. Todos os dias nós tomamos muitas decisões. Bem, hoje estamos iniciando o mês da família e constituir uma família é uma decisão. É uma decisão. Pedir a alguém em namoro é uma decisão. Dizer eu aceito namorar com você é uma decisão. Dizer sim na hora dos votos do casamento também é uma decisão. A vida é feita de decisões, a vida é feita de escolhas, e uma família toma muitas decisões, algumas complexas, outras nem tanto, outras mais simples, mas a vida é feita de escolhas, a vida é feita de decisões. Quando tomamos decisões, devemos tomar alguns cuidados. À luz desta história do julgamento de Jesus, quando hoje trazemos à nossa memória o sacrifício de Cristo e nos lembramos também das decisões que tomamos em família, eu gostaria de encorajar você a, no momento de decisões, tomar cuidado com as pressões e as circunstâncias que envolvem a sua vida e a sua família no momento da decisão, no momento da escolha. Infelizmente, muitas vezes tomamos decisões por causa das pressões, por causa das circunstâncias, assim como Pilatos fez. Você está com a sua Bíblia aberta no capítulo 27, o verso 19, nós temos um conselho da mulher de Pilatos. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, não se envolva com este justo, porque hoje em sonho sofri por causa dele. Pilatos, de fato, escolheu não se envolver com a causa de Jesus, não se envolver com a pessoa de Jesus, não se comprometer. Ele sofreu a pressão da sua esposa para não se comprometer. Quantas vezes as pessoas que estão ao nosso redor nos pressionam a não nos comprometermos com Jesus, a não nos envolvermos com Jesus, não nos envolvermos com a causa de Jesus, com os propósitos de Jesus, com aquilo que Jesus quer que façamos. Pilatos, portanto, tomou a decisão de não se envolver com Jesus, preferiu não se comprometer. O que é que tem impedido você de comprometer-se com Jesus? Por acaso é a pressão dos seus amigos e até mesmo de alguns familiares? Por acaso são as pessoas mais próximas a você que têm tentado fazer a sua cabeça, guiar os seus pensamentos?
para que você não se comprometa com Jesus? Pilatos enfrentou a pressão da sua esposa. De que maneira você tem pressionado o seu cônjuge? Você tem pressionado o seu cônjuge a ser mais fiel a Deus, a ter um relacionamento mais profundo com Deus? Você tem exercido a sua influência dentro da sua casa, dentro do seu lar, para que os seus filhos tenham um tempo com Deus todos os dias, para que eles invistam no seu relacionamento com Deus de forma mais consistente? Cuidado com as pressões. Além da pressão da esposa, Pilatos teve que lidar também com a pressão dos líderes do povo de Israel. Eu peço que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23, é um texto paralelo que também narra o julgamento de Jesus. Lucas 23, de 13 em diante, o evangelista Lucas vai dizer que Pilatos convocou os principais sacerdotes e as autoridades e o povo, e disse-lhes: vós me apresentastes este homem como agitador do povo, mas interrogando diante de vós, não achei nele culpa alguma naquilo que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta a nós. Ele não fez coisa alguma digna de morte. Eu o castigarei e o soltarei em seguida. Ele tinha que soltar-lhes um preso por ocasião da festa, mas todos gritaram: fora com ele, solta Barrabás. Barrabás havia sido preso por causa de uma rebelião na cidade e por homicídio. Então Pilatos lhes falou mais uma vez, pois queria soltar Jesus. Eles, porém, gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então lhes falou pela terceira vez: mas que mal fez ele? Não achei nele nenhuma culpa digna de morte. Eu o castigarei e o soltarei em seguida. Mas eles insistiam aos gritos, pedindo que ele fosse crucificado. E os seus gritos prevaleceram, ou seja, eles ganharam aquele julgamento no grito, literalmente no grito. Então Pilatos resolveu atender às exigências deles e soltou aquele que eles haviam pedido, o que havia sido preso por causa de rebelião e homicídio, e entregou-lhes Jesus em suas mãos. Os gritos prevaleceram. Infelizmente, muitas vezes a gritaria prevalece nos nossos ouvidos. Resolvemos dar ouvidos à voz da multidão que está ao nosso redor. Pilatos achou melhor atender às exigências deles, porque Pilatos era simplesmente um político que agia de acordo com a sua conveniência. Não era conveniente para ele arrumar problemas com os judeus. Mas a liderança que faz diferença não é uma liderança que age de acordo com a sua conveniência, não é uma liderança que age de acordo com princípios políticos, e muito menos com a politicagem que a gente vê no nosso país, e às vezes até no nosso meio evangélico. O que se espera de um líder é que ele haja pelos seus princípios, pelos seus valores, que de fato farão diferença na sociedade. Não por política, não por interesse pessoal. Cuidado com as pressões, cuidado com a pressão da multidão que tem tentado fazer a sua cabeça e levá-lo para longe dos propósitos de Deus. Pilatos resolveu lavar as suas mãos, esqueceu de lavar a sua consciência. Esqueceu de lavar a sua consciência. Não basta lavar as mãos e não lavar a consciência. Pilatos teve a vida e a morte de Jesus em suas mãos, mas preferiu ceder às pressões e às circunstâncias a assumir um compromisso com Jesus. Ouviu a sua mulher: não se envolva. O que é que tem impedido você de se envolver com Jesus? O que é que tem impedido você de ter um compromisso de vida com Jesus? O que é que tem impedido você de viver segundo o propósito de Deus para a sua vida e ter um compromisso de vida com o Senhor? O que é que tem impedido você de fazer isso? Talvez a sua vida social intensa, talvez até mesmo o seu trabalho, sem limitações.
Certa vez o pastor Rousseau Gede contou a história de um homem que ouviu o seu pastor convidando aqueles que quisessem a participar de um treinamento, de uma capacitação bíblica na sua igreja. E quando acabou o culto, o irmão procurou o pastor, melhor dizendo, e lhe disse: pastor, eu gostaria de participar desse curso. Aí o pastor disse: mas você tem quantas horas disponíveis por semana? Ele disse: eu tenho tantas. Ele falou: sinto muito, você não pode se matricular. Mas eu tenho a minha empresa, pastor, eu tenho meu trabalho, eu não tenho condições. O pastor disse: eu sinto muito, eu não tenho como flexibilizar. No domingo seguinte, aquele irmão procurou o pastor no final do culto e disse: pastor, eu quero me matricular no curso. Eu vendi a minha empresa, agora eu tenho todo o tempo do mundo para poder servir o Senhor. Nem eu e você temos uma empresa para vender. Mas o que eu quero ilustrar com essa história é simplesmente que nós precisamos definir quais são as nossas prioridades na vida. Nós precisamos decidir o que é mais importante para nós, porque de outra forma nós vamos ficar apenas dando desculpas. Eu não quero me envolver, eu não posso me envolver, eu não posso me comprometer, eu não posso fazer isso por causa disso, não posso fazer isso por causa daquilo outro. Dessa vez não dá, pastor, porque eu tenho um compromisso aqui, eu tenho um compromisso ali. Para aquilo que é importante para a gente dá um jeito. Se Deus é importante para você, se Jesus é importante para você, renuncie o que você precisar renunciar, mas assuma um compromisso com Ele, envolva-se com Ele em nome de Jesus. Se Jesus é a sua prioridade de vida, não faça como Pilatos, não lave as suas mãos, comprometa-se com Ele, envolva-se com Ele. Não dê ouvidos à voz da multidão, aquela multidão estava cega. Muitas vezes nós seremos minoria. Muitas vezes seremos minoria, mas vamos ficar com a voz de Deus e não com a voz da multidão. Jesus, em João capítulo 6, ele está com uma multidão imensa ao seu redor. E ele começa a pregar. E quando termina a mensagem, o que a multidão diz? Duro é esse discurso, quem pode ouvi-lo? E todos foram embora. E Jesus, que não estava comprometido com a multidão, vira para os 12 e ainda pergunta: vocês não querem ir embora também junto com eles? E um deles diz: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Jesus nunca abriu mão dos seus valores por causa da multidão, por causa de interesses pessoais e políticos. Ele teve dificuldade de ser reconhecido pelo povo de Israel como Messias, porque Israel esperava um Messias político que fosse rei, que se assentasse no trono de Davi. Mas Jesus veio para se assentar no trono do meu coração, do seu coração, para ser rei na nossa vida e governar a nossa vida e guiar a nossa vida pelos seus passos. Portanto, ao tomar suas decisões, muito cuidado com as pressões. Não permita que as pressões guiem as suas decisões, as suas escolhas. Em segundo lugar, pense nas consequências. Pense nas consequências. Temos consequências para Pilatos, temos consequências para o povo de Israel. Que farei de Jesus chamado Cristo? O povo disse, o que está registrado no verso 25, que Ele seja crucificado e que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Meus amados, quantas e quantas vezes nós tomamos decisões que trarão consequências drásticas, não apenas sobre nós, mas sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Não medimos as consequências, não pensamos nas consequências, não ponderamos as consequências, e o resultado é trágico.
Criamos problemas muitas vezes simplesmente por conta de decisões erradas, equivocadas. Paulo disse que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Tudo aquilo que o homem ceifar, semear, ele vai ceifar. Há uma lei da física que diz que para toda ação há uma reação. Para as nossas decisões, sempre haverá uma reação, sempre haverá uma consequência. Nós só temos a possibilidade de escolher o que plantar. A nossa colheita será sempre consequência da nossa plantação. A nossa decisão é antes. O que vamos plantar? Milho, soja, cana-de-açúcar, arroz, feijão, o que vamos plantar? Porque de acordo com aquilo que a gente plantar, a colheita virá. Alguém já disse que quem semeia vento, colhe tempestade. Meu pai costuma dizer que depois da tempestade vem a bonança, né? Ou a ambulância. Ou a ambulância. Precisamos medir as consequências das nossas atitudes. Muitas vezes, sofremos as consequências e nos fazemos de vítimas. É mais fácil fazer-se de vítima. É mais fácil culpar o outro. Ou até mesmo dizer, mas eu não fiz isso sozinho. É mais fácil culpar a Deus. Como um jovem com quem eu tive a oportunidade de conversar alguns anos atrás, que havia sido criado no Evangelho, mas por causa das pressões no seu ambiente acadêmico, ele simplesmente abandonou a sua fé em Jesus. E quando eu falei com ele sobre Deus, ele sorriu para mim, um riso não muito agradável. Que Deus, pastor? Que Deus é esse? Como é que o senhor me explica a existência de Deus com tantas guerras no mundo? Aí eu disse a ele, interessante que os homens fazem as guerras, depois o culpado é Deus. O ser humano faz as suas guerras e depois o culpado é Deus. Você quer culpar a Deus por coisas que as pessoas estão fazendo? Precisamos tomar cuidado com as consequências das nossas atitudes. Muitas vezes tropeçamos nas pedras que nós mesmos lançamos no nosso caminho. Muitas vezes nos esquecemos que teremos que prestar contas um dia. Teremos que prestar contas um dia. Em Eclesiastes capítulo 11, o sábio Salomão adverte ao jovem. Ele diz, jovem, alegra-te na tua mocidade, anima o teu coração nos dias da tua mocidade, segue pelos caminhos do teu coração e pelo desejo dos teus olhos, porém, sabe que Deus trará a juízo todas as coisas. Sabe que Deus te trará a juízo por todas essas coisas, porque Deus levará a juízo tudo que foi feito, e até tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Deus trará juízo, ou seja, um dia nós teremos que prestar contas das nossas atitudes. Podemos nos tornar reféns de nós mesmos. A palavra de Deus nos diz que há um caminho que ao homem parece correto, ser bom, mas o fim dele é a morte. Que Deus nos dê discernimento para enxergar as consequências das nossas decisões, as consequências das nossas escolhas. Desses atores, dessa cena do julgamento de Jesus, qual foi o fim daqueles atores? Pilatos. A tradição nos diz que, alguns anos depois, ele perdeu o seu posto de governador, foi exilado em Gália e morreu como um louco esfregando as suas mãos, como se estivesse lavando as suas mãos. O povo de Israel, não a tradição, mas a história nos diz
E cerca de 30 anos depois, no ano 70 da era cristã, Roma invadiu Jerusalém e destruiu completamente a cidade de Jerusalém. Faltavam cruzes para tantos corpos a serem crucificados, disse Flávio Josefo. O seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. O que dizer do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, com milhões de judeus sendo mortos? O seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Precisamos pensar nas consequências das nossas decisões, porque elas poderão ter impacto não apenas em nossas vidas, mas também na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família. Se temos diante de nós aquele que decidiu não se envolver com Jesus, aquele que decidiu não se comprometer com Jesus, temos de outro lado aqueles que rejeitaram Jesus. Eu quero oferecer a você a oportunidade de tomar uma decisão baseada naquele que estava sendo julgado. Jesus enfrentou aquele julgamento injusto, porque antes já havia tomado a decisão de fazer tudo conforme a vontade do Pai. Lá no jardim do Getsêmani, como encontramos em Mateus capítulo 26, ele se ajoelhou diante de Deus, diante do Pai, e disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia que seja feita a tua vontade, que a tua vontade prevaleça. E por causa da vontade do Pai, Jesus foi preso, foi julgado injustamente, recebeu desprezo quando cuspiram no seu rosto, foi zombado e escarnecido pela corte romana, recebeu uma coroa de espinhos, foi torturado, foi traído por alguém tão próximo, capaz de apanhar o pão no seu próprio prato. Foi abandonado pelos seus melhores amigos. Um deles chegou a negá-lo 3 vezes que o conhecia. Sofreu a dor dos cravos nas suas mãos e seus pés. Sofreu a dor da lança que feriu o seu lado. Mas ele não abriu mão da vontade do Pai. Jesus sabia que a vontade do Pai representava muitas dores. E muitas vezes a vontade do Pai vai representar dores. Especialmente se nós tomarmos a decisão de não abrirmos mão dos nossos valores, dos valores da palavra de Deus. Vai representar dores, lutas tremendas. Fico lembrando de João Batista, grande João Batista. Alguns estudiosos dizem que o seu ministério não durou mais do que 6 meses. Mas em 6 meses de ministério, o seu ministério impactou uma geração inteira, que foi convocada a um avivamento, ao arrependimento, à mudança de vida, à mudança de comportamento. As pessoas saíam das cidades para o deserto para encontrá-lo. Uma coisa assim completamente fora da curva. Porque até hoje, quem deseja encontrar pessoas para proclamar o Evangelho, vai para os grandes centros, para as cidades. Não, João foi para o deserto, e as pessoas é que iam lá para ouvir a sua pregação. E não era uma pregação agradável. A pregação dele era: arrependam-se, mudem de vida. Os líderes religiosos ouviam: raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugirem da ira vindoura? Não pensem vocês que por serem filhos de Abraão vocês estarão salvos. Deus pode suscitar filhos a Abraão dessas pedras. Este João Batista não perdeu a oportunidade de influenciar a sua geração. Perdeu a sua cabeça. Como disse, a vontade de Deus poderá nos levar a muitas dores. João Batista perdeu a sua cabeça. A cabeça a gente pode perder. O que nós não podemos perder é a nossa coerência. O que não podemos perder é o nosso compromisso com Deus. O que não podemos perder é a nossa fé.
e a nossa disposição de nos envolvermos com Jesus até debaixo d'água. Paulo disse que ele, o Cristo, foi um servo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Cristo que foi glorificado antes foi humilhado, porque o caminho da glorificação é a humilhação. Não existe glória sem cruz. O caminho da cruz é o caminho da glória. Não existe essa história de lei do menor esforço. Fazer a vontade de Deus para mim, para você, exigirá esforço. Exigirá talvez dores, mas vale a pena obedecer. A nossa felicidade depende disso. A nossa felicidade depende da nossa obediência a Deus, ao Senhor. Portanto, ao fazer as suas escolhas, não se deixe levar pelas circunstâncias e pelas pressões de quem está ao seu redor. Reflita nas consequências que poderão vir sobre você e sobre a sua família. E tome a decisão de Jesus, de viver dentro da sua casa, fora da sua casa, em todo canto, em todos os ambientes, segundo a vontade do Pai. A vontade do Pai é boa, agradável e perfeita. Ela é a melhor. Ela é a melhor para mim e para você. A nossa felicidade depende disso.